Repórter MT recebe hoje o vereador Misael Galvão, que é presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Vereador, bem-vindo ao Repórter MT e... Eu que agradeço, Márcio, pela sua oportunidade mais uma vez aqui pelo Repórter MT, dar oportunidade para que eu possa falar com a sociedade, levar as informações do Parlamento Municipal, falar dos trabalhos da Câmara Municipal de Cuiabá. É uma honra estar aqui novamente, aqui no estúdio do Repórter MT. Vereador, e a Câmara sempre pegando fogo, né? Parlamento é discussão das ideias, dos campos das ideias, e parlamento é isso, é discussão, é defender o interesse da cidade, é o que está sempre no nosso pensamento como vereador e como presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Queria começar conversando com o senhor a respeito de uma investigação importante que teve já um bom resultado, né, que começou pela Câmara, que é essa CPI da Santa Casa. Teve início agora essa semana, as oitivas, os depoimentos referentes à CPI da Santa Casa, e só para lembrar, né, esse caso da Santa Casa ele veio à tona a partir aí de denúncias que foram levadas à Câmara. Essa investigação da Câmara culminou aí em todo esse assunto que levou aí a Santa Casa hoje administrada como hospital estadual, né? Essas oitivas, esses depoimentos agora, eles podem adicionar mais o que a esse processo? O que mais pode ocorrer ainda com isso? Bom, Márcio, falar em Santa Casa faz que a gente façamos uma reflexão. A Câmara Municipal de Cuiabá, ela que começou a chamar para si a responsabilidade, tomar as dores dos pacientes, tomar as dores dos funcionários que ficaram muitos meses sem receber, que numa ação coordenada pelo vereador Toninho de Souza, vereador Luiz Cláudio, pela Comissão de Saúde, Dr. Ricardo Saad, pela Câmara Municipal de Cuiabá. Abrimos a porta da Câmara Municipal de Cuiabá para ouvir os servidores, ouvir também os pacientes, ouvir a sociedade. Nos primeiros momentos nós encampamos aquela ação da intervenção pelo Executivo Municipal, sugerimos ao prefeito Emanuel Pinheiro. Isso tomou uma proporção tão grande, porque na realidade nós sempre falamos que a saúde ela não é um problema somente de Cuiabá. Cuiabá é o coração que recebe todos os pacientes do estado de Mato Grosso e até mesmo de outros estados. Então, Cuiabá sempre teve esse coração aberto para receber a saúde do estado de Mato Grosso. E sempre deixamos claro que 70% dos pacientes que eram tratados na Santa Casa era do interior do estado e 30% de Cuiabá. Por isso que nós encampamos a intervenção para que a Santa Casa não fechasse. E aí, no momento oportuno, o governo do estado adotou na questão da gestão da Santa Casa, que hoje é comandado e coordenado pelo governo do estado, o governador Mauro Mendes, e o secretário também, que é o Gilberto, que é um vereador da capital, que com certeza teve esse olhar também de entendimento, que hoje a Santa Casa voltou a ser devolvida para a sociedade cuiabana, para a sociedade mato-grossense, e com olhar realmente aquilo que precisa, embora que a gente sabe que a gente tem todo esse cuidado em saber que teve os servidores, os pacientes, por isso que foi criado a CPI. Foi nesse pensamento que foi criada a CPI, que é presidida pelo Dr. Marco Veloso, como relator o vereador Luiz Cláudio, como membro o vereador Toninho. No primeiro momento o vereador Toninho ele era o presidente da CPI, por questão de ele assumir como deputado, ele renunciou à função de presidente, e agora assim que ele voltou e assumiu, ele assumiu novamente como membro da CPI. Então a Câmara nunca ficou omissa nessa decisão da Santa Casa. Hoje começou a ser ouvida as oitivas e com certeza a CPI tem a sua independência, muito bem conduzido pelos vereadores Dr. Marco Veloso, Toninho de Souza, Luiz Cláudio, e com certeza o que cabe à presidente da Câmara? Dar o suporte necessário para que ele possa desenvolver todos os trabalhos de investigação, para que possa realmente ser passado toda essa problemática que viveu a Santa Casa para a sociedade cuiabana. Esse é o papel da Câmara de Cuiabá, está sendo feita pela CPI.
O senhor acha que esses depoimentos ainda podem trazer mais revelações ainda? Sim, com certeza. Quanto mais você fazer nas oitivas, você vai aprofundar nas investigações, vai aprofundar nas partes técnicas e na realidade nós estamos com vereadores à frente dessa CPI, galgada e respaldada pelo Parlamento Municipal. Tudo que for necessário a gente vai dar de suporte. Você vê que o Dr. Marco Veloso, ele é um delegado, o Luiz Cláudio, ele é um servidor efetivo também do Tribunal de Justiça, tem conhecimento de causa, e o vereador Toninho é muito profundamente aprofundado nessas questões comunitárias, saúde, ele faz parte da Comissão de Saúde. Então realmente eu tenho certeza que a Câmara está fazendo o seu papel em defesa do cidadão, em defesa da saúde na questão da CPI da Santa Casa. Presidente, recentemente o vereador Renivaldo esteve aqui também e comentou com a gente que poderia estar ocorrendo uma outra situação semelhante com essa da Santa Casa, que seria com relação à administração do hospital do câncer, né? Ele disse que poderiam estar ocorrendo desmandos ali, e que ele ia pedir até a investigação do Ministério Público e sugeria até que isso fosse caso de CPI. O senhor acha que pode ser implantada uma outra CPI na Câmara? Na verdade, a Câmara ela tem um papel de ouvir a sociedade. Se o vereador Renivaldo, ele, que é um vereador atuante, deu essa declaração, é porque ele tem fundamento do que ele está falando. Embora que a gente tenha na Câmara uma comissão de saúde, e eu já deixei aberto também para os diretores do Hospital do Câncer, se quiserem falar com o vereador Renivaldo, quiser falar com a comissão de saúde, sempre a Câmara vai estar aberta para poder contribuir naquilo que for necessário. E quando se fala em CPI, nós só temos que dar o entendimento que a Câmara hoje já tem 5 CPI instaladas. Para que possa ser instalada mais uma CPI, precisa finalizar pelo menos uma dessas CPI para que possa ser implantada mais uma CPI. A CPI ela precisa de ter o mínimo 9 assinaturas. Se o vereador Renivaldo ele tiver as 9 assinaturas, o mínimo, que é o número suficiente para instalar uma CPI, com certeza, assim que tiver finalizado uma dessas CPI, ela poderá entrar na pauta. Certo. E ainda aí nesse quadro de CPIs, eu gostaria que o senhor comentasse, já estou quase acabando esse quadro de CPIs, gostaria que o senhor comentasse a respeito da CPI do Paletó, que ela começou, foi judicializada, foi suspensa, ela voltou, ela foi suspensa novamente por um pedido da presidência da Procuradoria, e gostaria que o senhor explicasse para a gente o motivo desse pedido e se ela ainda volta a ocorrer na Câmara. Bom, primeiro que tem que deixar claro para a sociedade que a CPI do Paletó, ela só foi judicializada não pelo vereador Misael Galvão, não pelo ex-presidente Justino e por nenhum membro da CPI que foi instalado na época. Pelos membros, nem pelo vereador Marcelo Bussic, nem pelo vereador Adevair Cabral, nem pelo vereador Mário Nadaf, mas sim pelo vereador Diego Guimarães. Então, se hoje nós estamos tendo essa problemática todinha, esse imbróglio jurídico, é porque o vereador Diego Guimarães judicializou. E tem que deixar muito claro para a sociedade que a CPI ela trabalhou no mínimo 119 dias. Teve todos os seus trabalhos de oitiva, teve todos os seus trabalhos de ouvir, teve todo o respaldo da Câmara, teve todo o suporte da presidência, da assessoria da Procuradoria. Então ela desenvolveu todo um trabalho transparente, correto, mostrado pela imprensa, toda a imprensa participou de todas as oitivas. Então deixar uma coisa que me faz refletir todo dia, que eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, que a sociedade fizesse também essa reflexão, começasse a analisar. Se eu não concordo com alguma coisa que estaria errada na CPI, eu deveria ter entrado no primeiro dia. Não deixar que a CPI ela transcorresse os 109 dias, como o vereador Diego aconteceu. Ele participou de todas as audiências da CPI. Ele fez pergunta, ele deu sugestão, ele participou de todo o processo como vereador, como todos tiveram a oportunidade de participar.
nos 119 dias, o vereador Diego entendeu que deveria entrar na justiça. Todo o trabalho que foi feito ficou parado. Então a sociedade precisa entender que não foi o vereador Misael Galvão, não foi a presidência, não foi o ex-presidente Justino e nenhum membro. Quem judicializou foi o vereador Diego Guimarães. Agora, quando você judicializa, aí você vai ter, com certeza, a defesa do parlamento, que é a presidência, que é a procuradoria. Foi o que foi feito no primeiro momento. Agora, nesse momento, nós também fizemos a defesa, porque nós entendemos que não é só 9 vereadores, nem 7, foram mais de 20. Inclusive, eu assinei a CPI. Eu, como vereador na época, não estava como presidente e assinei. Então, a minha assinatura teria que ser respeitada. E para a sociedade entender, Márcia, o lugar de protocolar uma CPI não é no protocolo geral da Câmara. O lugar de protocolar uma CPI seria no plenário, em uma sessão na primeira secretaria. Isso não ocorreu. Quando chegou lá na primeira secretaria, aí já chegou com as 20 assinaturas. Então esse é o primeiro questionamento. Na verdade, por exemplo, quando o juiz da primeira instância ele deu a decisão, eu tinha algumas dúvidas como presidente, tirei as dúvidas que tinha de tirar, e aí ele pediu, eu sempre defendo e acredito na justiça, mas cabia recurso. Então, teria que nominar os 9, beleza, ótimo, mas não teria mais 9, 2 já estaria, um como deputado, que é o vereador, o deputado Eliseu, e o outro como secretário. Então, há um imbróglio jurídico que precisaria ser questionado. Até porque, senão, daqui a pouco, Márcia, qualquer dúvida, qualquer situação viraria uma questão de discussão jurídica. Então, realmente, o parlamento tem a sua procuradoria para poder fazer a defesa do parlamento. Então, existe esse imbróglio, essa questão jurídica, em defesa do parlamento, em defesa dos demais vereadores que assinaram. Com certeza a presidência autorizou a nossa procuradoria a fazer a defesa. E aí sim, eu vejo, entendo e juridicamente foi respaldado agora na defesa que nós fizemos, que todos os vereadores que assinaram são legítimos a fazer parte da composição da CPI do Paletó. Então, eu estou muito tranquilo sobre isso. Eu tenho, toda a sociedade cuiabana me conhece, sabe que jamais eu ficaria omisso e não falaria para a sociedade o que estaria acontecendo. Então, o papel nosso é defender o parlamento como presidente, estamos fazendo, juntamente com a procuradoria, defender o regimento interno da casa, é o que nós estamos fazendo, defender a lei orgânica e defender a Constituição. Então, eu tenho toda essa clareza, embora que a gente sabe que as críticas vêm, mas nós temos que fazer o certo, o correto, e esse é o nosso papel como vereador e como presidente da casa. Então, com relação às críticas, o senhor não teme isso pesar contra a imagem da Câmara? Pesaria contra a Câmara se eu fosse omisso. Se eu deixasse rasgar o regimento interno, se eu deixasse rasgar a lei orgânica, se eu não respeitasse os demais vereadores que assinou, entendeu? Então, tudo isso que eu vejo que é uma questão de ter a tranquilidade, porque os vereadores que assinaram têm a mesma legitimidade dos demais membros, dos demais 9, no entendimento da Câmara, e isso foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça. Então, eu tenho que ter essa clareza. E, na realidade, qualquer crítica a gente recebe, e a crítica construtiva, ela constrói, e, na realidade, nós estamos prontos para receber, mas temos que falar a verdade. Temos que mostrar com clareza qual que é o correto. E tem mais uma, se a gente fosse avaliar aqui hoje, que eu respeito o vereador Diego Guimarães, ele para mim, ele está fazendo o papel que ele entende que tem que fazer, eu respeito, é vereador, mas se a gente fosse questionar como que um vereador que simplesmente assinou, participou, e a sociedade precisa saber disso, participou 119 dias, fez 119, participou de toda, fez pergunta, fez questionamento,
fez tudo que um vereador podia fazer numa CPI e depois entra na justiça. Então, existe aí alguma coisa que precisa ser passada limpo, que a sociedade precisa saber, entendeu? Então, e tem mais um questionamento, Márcio. Existe, se você imaginar, na minha visão, como um vereador, e como alguma que também já tem algum entendimento sobre a CPI, quem poderia questionar na justiça, teria legitimidade para questionar, ou era o presidente da comissão, o vereador Marcelo Bussic, ou o relator, o vereador Adevair Cabral, ou o membro, o professor Marnadaf, porque os outros, eles não teriam legitimidade, porque quem teria a função de entregar o relatório, de entregar todo o papel feito pela CPI, até porque a CPI tem independência, tem legitimidade. Então, há um imbróglio jurídico que a sociedade precisa entender isso, e a Câmara nunca ficou omisso nessa CPI. Só para você, Márcio, e para a sociedade cuiabana, que acompanha aqui através do Repórter MT, todo o trabalho que foi desenvolvido pela CPI foi compartilhado pelo Ministério Público. Nós nunca deixamos de fazer o nosso papel. O Legislativo, o Parlamento, aí sim eu quero enaltecer o trabalho do ex-presidente Justino Malheiro, da Procuradoria e até mesmo dos membros da CPI. Foi tudo compartilhado com o Ministério Público. Foi tudo compartilhado com o Ministério Público, com os órgãos de controle. O que é o papel de uma CPI? É importante aproveitar esse momento aqui no Repórter MT, informar para a sociedade. O papel de uma CPI é investigar, fazer as oitivas, e no final de tudo isso, apresenta-se um relatório e encaminha para os órgãos de controle. Que aí quem vai fazer os demais papel é o Ministério Público, como já vem sendo feito pela Polícia Federal, que foi feito pelo STF, que essa é uma decisão que foi tomada não pelo Legislativo, pelo Ministério Público, foi sim pelo STF, e foi uma decisão jurídica, decisão da Justiça. Sim. Entendeu? Então, e não foi uma ação como ainda o prefeito, era como deputado. Então a Câmara nunca ficou omisso e jamais ficará omisso em qualquer uma outra situação.